Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós estamos agora reunidos para oferecermos a Deus o nosso culto de doutrina, não é? Que sempre realizamos nas quintas-feiras, e vamos fazê-lo desta forma, cada um no seu lar, mas sem perder de vista a continuidade dos estudos que vínhamos encaminhando nos últimos meses, desde 2019. Estávamos falando de a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos é uma leitura harmônica, como o nome diz, sincronizada dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por meio da qual nós queremos saber o passo a passo da vida de Jesus, entendendo o passo a passo do seu ministério terreno. Então nós vamos dar continuidade agora. Esse vídeo é o terceiro e está sendo gravado exatamente para esse momento em que os irmãos podem oferecer a Deus o seu culto com uma ênfase doutrinária, digamos assim, não é? Então nós vamos falar com Deus e suplicar sua bênção para todos nós e para este momento. Vamos falar com Ele. Senhor, nós estamos muito gratos a Ti, porque Tu nos dás a oportunidade de abrir a Tua palavra e dentro do nosso lar, oferecermos a Ti culto, o culto que Te é devido, Senhor. Ajuda-nos nesse momento, ser com todas as nossas famílias, esteja em cada lar sendo servido e adorado. Nós oramos a Ti, suplicando Tua bênção para esta hora, suplicando a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que a palavra de Deus se nos aproveite de maneira santificadora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, foi visto por nós anteriormente que o rompimento entre Jesus e a liderança religiosa judaica se consolidou. A princípio, a liderança religiosa dos judeus apresentou uma oposição discreta. E me parece que a percepção primeira foi um tanto ingênua em relação ao impacto do ministério de Jesus. Mas essa percepção ingênua chegou ao ponto de ser superada e assumiu, digamos, uma predominância no cenário, uma preocupação mais pungente, trazendo como resultado a oposição pública, franca, aberta e afrontosa. Essa oposição deliberada pode ser vista nos últimos episódios que nós os revisitamos no estudo anterior. Nós falamos sobre a acusação dos escribas e fariseus de que Jesus estava possesso do maioral dos demônios e exercia o seu poder, exercia os seus milagres e os seus exorcismos pelo poder de Satanás. Vimos isso também, meus irmãos, quando Jesus se nega a dar um pedido, a atender um pedido por algum sinal daquela geração, e vimos isso também quando Jesus, de maneira bastante firme, determinou a prioridade do parentesco espiritual sobre o parentesco físico. Aqueles episódios, por outro lado, demarcam uma mudança fundamental na forma como Jesus passou a ensinar, porque a partir daquele momento, Jesus passou a ensinar por parábolas. Não é que não haviam parábolas até esse momento, mas que, a partir desse momento, as parábolas assumem uma nova conotação. Por meio das parábolas, Jesus poderia instruir os discípulos e, ao mesmo tempo, ocultar o significado mais profundo do seu ensino daqueles que já o tinham definitivamente rejeitado como o Messias prometido e enviado da parte de Deus. A palavra grega parábola, que nós traduzimos por parábola, a portuguesa é praticamente uma transliteração da palavra grega. Ela significa muito mais do que uma ilustração. Não é uma ilustração. Uma parábola é uma história, uma imagem
por meio da qual Jesus deseja comunicar um significado mais profundo. E por isso, para que esse significado mais profundo seja compreendido, há necessidade de um discernimento e às vezes de uma explicação adicional. Então, sim, a parábola se tornou um mecanismo, uma forma, um instrumento adequado para o propósito de Jesus. Porque, por um lado, ele ocultava o significado mais profundo do seu ensino daqueles que o haviam rejeitado, mas, por outro, a parábola dá ao seu ensino cores mais vivas e torna o seu ensino em termos de imagens inesquecíveis. E ele poderia, desta maneira, aprofundar no coração dos discípulos o conhecimento de Deus, o conhecimento do reino de Deus. Então fica totalmente compreendido porque Jesus disse aos discípulos o seguinte: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 11. Estas parábolas, não é, que nós leremos a partir de hoje e nas próximas quintas-feiras, elas foram proferidas naquele mesmo dia, daqueles eventos determinadores desta mudança de foco de Jesus. Esta é uma informação que nós colhemos em Mateus, capítulo 13, versículo 1. E o tema das parábolas gira em torno do mistério do reino dos céus, ou mistérios do reino dos céus, ou mistérios, ou mistério do reino de Deus. Reino dos céus acontece em Mateus, reino de Deus em Marcos e em Lucas. Não esquecendo que a palavra mistério aqui nas parábolas de Jesus diz respeito às verdades fundamentais concernentes à manifestação do reino de Deus, que até então estavam ocultas, mas que agora, aí sim, havia chegado o momento destas verdades a respeito do reino de Deus serem finalmente reveladas. Agora, ditas estas palavras a título de introdução, eu quero levar os meus irmãos lá para as margens do mar da Galileia. Lá, à beira-mar, as multidões se tornaram tão numerosas. Lucas diz que vinha gente de todas as cidades. As multidões se tornaram tão numerosas que Jesus entrou em um dos barcos ancorados e, mar adentro, se afastou da praia para poder falar mais eficientemente ao seu auditório, para ter o maior alcance possível. E desse modo, sentado no barco, ele falou por parábolas à multidão que o ouvia de pé. Não é? A cena é linda, na verdade, se nós formos imaginá-la, não esquecendo também que era comum ao costume da época que o orador falasse sentado, enquanto que os seus ouvintes o ouviam em pé. É basicamente isso que nós estamos vendo neste cenário bonito do Mar da Galileia. As parábolas que Jesus contou naquele dia, eu quero dizer para os meus irmãos, nós não as temos todas, nem podemos dizer que tudo aquilo que ele disse está registrado nos evangelhos. De fato, não está. Mas sim, nós temos aqui as parábolas que a providência de Deus julgou suficiente para o nosso conhecimento salvador, para aprofundar a nossa fé, para nos dar um relacionamento vital com Ele. E é sobre estas parábolas que nós vamos nos dedicar a partir de agora. Já aviso para os meus irmãos que nós vamos desacelerar, não é? Desacelerar nesse momento de quarentena até que o Deus dos céus, o Deus da igreja, nos permita reunirmos-nos novamente como igreja e oferecermos o nosso culto. Nós vamos, sim, esperar em Deus que Ele nos dê esta oportunidade, tentando discernir o momento. Eu tenho dito isso para os meus irmãos, a guerra de informações é enlouquecedora.
nós temos posições de um lado, posições de outro. Nós vamos ir com calma, sem nos definir de maneira muito dogmática, porque para nós os dogmas fundamentais são aqueles que nós extraímos da palavra de Deus. Então vamos exercer o nosso discernimento e, sobretudo, falar com Deus. Mas nesse período nós vamos desacelerar e vamos fazer uma leitura mais detida, mais detalhada das parábolas contadas por Jesus naquele dia. E agora eu quero levar os meus irmãos para a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Então, esses são os textos paralelos dos sinóticos. Todos eles trazem a parábola do semeador. Agora, fiquem comigo aqui, por favor. Os discípulos, eles podem ter ficado perplexos ante a reação dos líderes religiosos judeus ao ministério de Jesus. É possível até que eles tivessem imaginado que a liderança judaica seria tão jubilosamente receptiva como eles o foram em relação à vinda do Messias, aquele que foi prometido nas antigas escrituras do povo hebreu. Então nós até ficamos pensando se os discípulos não estariam nesse momento decepcionados. Quando nós recebemos o Messias, nós recebemos a Jesus e o reconhecemos como Messias com tanta alegria, com tanta receptividade, por que a liderança religiosa do nosso país, da nossa nação, o rejeitou? Ao invés de abraçá-lo, disse que ele exercia os seus portentos por meio de poderes satânicos. Então, é possível que os discípulos estivessem um tanto decepcionados nesse momento, não é? Agora, sendo esse o caso ou não, Jesus esclareceu com a parábola do semeador que, embora a mensagem seja apenas uma, nem todos a receberiam com a mesma prontidão. Eis o sentido mais fundamental desta parábola, a parábola do semeador. Para demonstrar esta verdade, Jesus contou que a mesmíssima semente foi lançada em 4 tipos de solos: o solo à beira do caminho, o solo rochoso, o solo entre espinhos e, por fim, a semente também foi lançada na boa terra. Vamos dar uma olhada aqui, por favor, porque os detalhes da parábola têm muito a nos dizer. A semente que caiu à beira do caminho, Jesus disse que ela foi arrebatada pelas aves. A beira do caminho é um tipo de solo, digamos, completamente fechado às sementes que lhes são lançadas, meus irmãos. O tipo à beira do caminho se referia às estradas que dividiam as lavouras e que ficavam enrijecidas por conta da passagem dos transeuntes. Este solo, de tão endurecido, não aproveitava as sementes que recebia, então vinham as aves do céu e as comiam. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. A semente era também lançada em solo rochoso. E neste solo rochoso, a planta nascia com facilidade, mas também logo ressecava. Esse tipo de solo possuía uma camada fina de terra sobre a rocha, e nele a planta nascia logo. Até porque, por falta de subsolo, o sol batia logo na semente, fazia com que ela logo germinasse, mas o mesmo sol que a fazia logo germinar também a ressecava, porque ela não tinha subsolo suficiente para lançar raízes mais profundamente e buscar a umidade para sua sobrevivência. O tipo de solo do tipo entre espinhos, não é? A semente também foi lançada entre espinhos. Disse aqui que esta semente também faz a planta nascer. A planta nasce, mas logo é sufocada. Esse é um tipo de solo praguejado.
controlado por ervas espinhosas, e nele a planta também nasceu, mas foi sufocada, porque as ervas daninhas também nasceram. E quando as ervas daninhas nasceram, elas consumiram tanto a umidade do solo, como privaram a planta recém-nascida do necessário acesso à luz do sol. E, finalmente, uma parte da semente caiu em boa terra, e aqui a semente frutificou. A terra era macia, ao contrário daquele solo enrijecido à beira do caminho, era profunda, ao contrário daquele solo rochoso, era limpa, ao contrário daquele solo praguejado. E quando, meus irmãos, Jesus contou esta parábola, provavelmente ele contou a parábola, depois ele contou a parábola da semente, que está em Marcos, e ele saiu contando suas parábolas. Quando Jesus chegou em casa com os discípulos, após haverem sido pronunciadas a parábola do semeador, a parábola da semente, do joio, do grão de mostarda, do fermento. Então, já em casa, os discípulos perguntaram a Jesus a respeito do significado da parábola do semeador. Fizeram outras perguntas também. Nesse momento mais íntimo, eles perguntam o significado da parábola do joio. Também, nesse momento privado, eles também perguntaram a Jesus qual é o sentido do ensino por parábolas. Tudo isso aconteceu num círculo mais fechado. E nesse círculo mais fechado, Jesus explicou o sentido da parábola do semeador. E Jesus disse basicamente que daqueles que não ouvem, que não param para ouvir, que são resistentes a priori, a mensagem é arrebatada pelo maligno. E esse tipo de pessoa é representada aqui no solo à beira do caminho. Esse é o coração, meus irmãos, endurecido, um coração completamente fechado ao Evangelho. Corações desse tipo estão por aí em toda parte. Eles são insensíveis, eles já foram pisados por toda sorte de experiência, já tiveram suas experiências religiosas. Algumas dessas pessoas estão completamente frustradas com o aspecto religioso da vida, ou com a religião institucionalizada, como se costuma dizer. Talvez essas pessoas sejam daquelas que estão muitíssimo apegadas à sua própria tradição religiosa, de modo que eles simplesmente não querem mais pensar a respeito da salvação que é prometida somente em Jesus Cristo. Neles, a semeadura atrai Satanás, que arrebata a palavra que eles ouviram. Esse é o tipo de solo à beira do caminho. Agora, também há os ouvintes superficiais, aqueles que abraçam impulsivamente, mas com a mesma rapidez eles recuam. Esse tipo é caracterizado, representado no solo rochoso. Essa gente superficial é aquela que não avalia o preço da caminhada, não avalia o custo do discipulado. Eles passam por conversões emocionais. Eles abraçam o que não compreenderam bem, eles aderem, eles não se convertem. Sua reação ao Evangelho é imediata, mas como não há uma obra real do Espírito Santo no coração, a apostasia também é rápida, sobretudo em chegando a angústia ou a perseguição. Aqueles em quem a semente não frutifica porque são ocupados demais com muitas coisas, são representados pelo solo infestado de ervas daninhas. Esses corações estão preocupados demais com as coisas deste mundo, fascinados demais com as riquezas deste mundo, presos demais aos seus bens, às suas posições, para permitirem algum espaço da vida para o Evangelho frutificar. Note-se que, assim como os inimigos da semeadura são as aves que arrebatam a semente do solo endurecido, a rocha sob o solo que não deixa a semente lançar raízes e as ervas daninhas que sufocam a boa semente, os inimigos da evangelização também são três:
Satanás. É ele quem arrebata o evangelho semeado no coração fechado, a carne, o engano religioso que não suporta qualquer tipo de aflição. Esse tipo de pessoas está muito apta a seguir os falsos profetas, as falsas promessas. E, por fim, o mundo, consistente da preocupação com as riquezas e com as ambições. Por outro lado, observem-se aqui os meus irmãos, que assim como para todos os tipos de solos há um só tipo de semente, há apenas uma mensagem. Há um só evangelho a ser pregado para todos os tipos de pessoas. Veja que ao semeador cabe semear, como ao cristão anunciar o evangelho, sem alterá-lo ainda que minimamente. Então que os discípulos não estranhassem a reação contrária à sua mensagem, nem tampouco tentassem adaptá-la aos ouvintes, porque o problema não está nela, na mensagem, está neles, nos ouvintes. Veja que Paulo disse coisa semelhante com as seguintes palavras: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Um texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. A semente é boa. A semente é boa. Tanto que, quando ela cai em boa terra, produtiva, fértil, ela frutifica 100, 60, 30 vezes. E aqui nós temos representado o coração pronto para receber o evangelho. Esse é o coração que o Espírito Santo fez sensível, receptivo, profundo em suas raízes, livre para que a boa semente produza o fruto. Portanto, que os discípulos ficassem certos que, a despeito da resistência à sua mensagem, prestem atenção nisso, meus irmãos, os discípulos precisavam ficar certos de que haveria resistência à sua mensagem, mas que também haveria uma colheita. Mas não só, mesmo na boa terra, mesmo onde há colheita, mesmo onde a semente gera o seu fruto desejado, mesmo aí há variados graus de produtividade. Isso indica que os discípulos de Jesus não seriam todos iguais. Haveriam discípulos do tipo comuns e discípulos do tipo extraordinários, discípulos crescendo numa velocidade incrível e outros lentamente. De todo modo, os discípulos de Jesus deveriam aprender com a parábola do semeador que resistência à sua mensagem era coisa a ser esperada, mas nem por isso deixaria de haver colheita. Então prestem atenção aqui comigo, por favor. É hora de pregar o evangelho. É hora de pregar o evangelho dentro da nossa casa. É hora de disponibilizar conhecimento de Deus. Sim, meus irmãos, o momento é de disponibilizar conhecimento do evangelho, acesso ao evangelho dentro da nossa casa, e nós podemos ficar muito certos de que esse processo de trazer a adoração, nós sempre deveríamos ter adorado a Deus dentro da nossa casa. Mas esse processo de renovar o nosso compromisso com a adoração dentro do lar, preste atenção nisso, nos dará uma colheita. Haverá resistência e haverá uma colheita. É momento, quem sabe, pela graça de Deus, de colhermos frutos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Eu tenho insistido com os meus irmãos, desde o primeiro vídeo que gravei, que nós precisamos ser bastante cautelosos em todas as coisas, contribuir para que o contágio
com o Covid-19 não se alastre. Ao mesmo tempo, entender que é momento de quebrantamento, de arrependimento, de busca de Deus, de confissão e abandono de pecados. Estou firme na minha posição de que o Deus, o Senhor, o dono da casa, mandou fechar a casa. E, por favor, eu quero que os meus irmãos saibam que eu estou inteirados desta guerra de informações. Existem entrechoques ideológicos e nós estamos no meio desta batalha de informações, sem sombra de dúvida. Eu sei que, por um lado, nós temos as informações no sentido de que um caos social pode ser mais prejudicial que a pandemia. Por outro lado, nós temos dados estatístico-médicos preocupantes, sobretudo que vêm da área especializada, dos hospitais, dos profissionais de saúde, e eu estou sabendo perfeitamente desse entrechoque de informações. Estou sabendo também que ontem o presidente da República editou um decreto, esse decreto foi publicado hoje, dizendo que atividade religiosa é serviço essencial. Com todo respeito, me parece um equívoco crasso. Atividade religiosa não é serviço público essencial. Atividade religiosa é serviço essencial para mim, para os meus irmãos, faz parte da esfera moral e espiritual da igreja, não é serviço público, estatal, essencial. Não vejo com bons olhos esse tipo de coisa e por isso nós ainda estamos providenciando mecanismos para que os nossos cultos aconteçam dentro do nosso lar, esperando nós em Deus que Ele nos proveja de um novo momento para que nós voltemos a nos reunir. Então, por ora, a quem interessar possa, a minha orientação é: fiquemos em casa. Fiquemos em casa. Mas ficar em casa não significa ficar sem fazer nada. Ficar em casa significa, como estamos fazendo agora, prestar a Deus aquela que é para nós, os crentes, um serviço essencial. Vamos orar nesse momento e aí os meus irmãos já sabem o que faremos nas próximas quintas-feiras. Vamos dar continuidade à leitura das parábolas que Jesus contou naquele momento crucial, num momento de virada. De um lado, os líderes religiosos se voltaram contra ele e o rejeitaram definitivamente. De outro, ele proclamou a respeito do pecado imperdoável. Negou o pedido por mais algum sinal e estabeleceu a prioridade do vínculo espiritual sobre o biológico. E esse momento marcou uma virada na forma de Jesus ensinar. Ele passou a ensinar por parábolas. Mateus nos diz que a partir daquele dia, naquele mesmo dia, mais tarde, ele começou a ensinar por parábolas, contando as parábolas que nós temos em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. Essas parábolas serão lidas por nós. Hoje nós deixamos os irmãos aqui com a parábola do semeador. Aproveitemos esta leitura e façamos uma oração para encerrarmos o momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora e suplicamos de ti tua graça maravilhosa, pedindo que não falte em nosso coração as coisas mais essenciais, o perdão, o conforto, o senso de segurança. Ajuda-nos nesse momento e faz-nos servir-te com inteligência, com discernimento. Os tempos, Deus, são de tantos cuidados, os tempos são de tantas cautelas. As informações são correntes tão contrárias. E nós tememos nesse momento a confusão e as trevas. Por isso, nós te buscamos, desejando
entender do Senhor o passo a passo, o modo como devemos nos comportar nesse momento ímpar da história da humanidade. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Estou orando por todos vocês e ratifico que aqueles que desejarem falar comigo é só me procurar no privado, falar no telefone, tá bom? Deus abençoe.